Fala, gestores! Estamos aqui iniciando mais um podcast da série Abramut Music 2025. Gestores da Telecom, presente em BH aqui participando dessa linda festa e grande evento do setor de telecomunicações. E hoje temos a honra aqui de trazer mais um convidado especial, um amigo, um parceiro que está conosco de longa data aqui, o Murilo, que ele é o gerente de treinamento da Nextest. Ele vai estar batendo um papo com a gente aqui, contando um pouco da tua história, de toda a tua trajetória e o que também a Nextest pode trazer e fornecer de parceria para vocês aí, clientes, amigos, seguidores da página. Murilão, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Vai ser uma honra fazer esse bate-papo contigo. E para a gente começar aqui, se apresenta um pouquinho, conta um pouco da tua história aí. Quem é o Murilo, o que você já fez e o que você continua fazendo para o nosso mercado. Valeu, Éder. Muito obrigado pelo convite aqui, Abramut, né? Estamos jogando em casa, igual eu falei com você, estamos jogando descalço, né? A Nextest é uma empresa mineira, então aqui a nossa sede está aqui, então é um prazer imenso estar aqui, né? Até porque também, além disso, somos parceiros aí na Universidade de Gestores. Mas quem é o Murilo, né? O Murilo começou no mercado de telecom em 2016, há 9 anos atrás, num fabricante de equipamentos, trabalhando na Think Technology, né? Legal. Lá com Paquepom, comecei nessa... Cadê a galera do Paquepom? Cadê a galera do Paquepom aí? Esconde. E comecei suporte técnico ao cliente, fazia projetos de rede, testava equipamento. Na época a empresa, a gente era 6 colaboradores, né, nesse momento. E fui crescendo. E já nesse momento, a gente tinha uma lacuna muito grande para vender equipamento de fibra ótica, porque o mercado não conhecia, ninguém entendia de fibra, ninguém sabia o que era. Daí surgiu um projeto, já quando eu entrei na empresa, de criar um setor de treinamentos. Então eu entrei como estagiário ministrando treinamentos para provedores de internet. Então eu ministrava os treinamentos de fibra ótica, ensinando o pessoal rede de FTTH, FTTX, né, que a gente chamava muito, porque afinal de contas a gente trabalhava com várias topologias. E fui me desenvolvendo nesse período dentro da empresa, até que a empresa foi tomando um corpo maior e eu assumi toda a parte de pós-venda e a parte de treinamento sempre continuou latente. As tecnologias foram mudando, o EPON foi entrando em desuso, o GPON foi entrando cada vez mais. E em 2022 eu tomei a decisão de sair da Think naquele momento para poder alavancar a parte de treinamento, que era a parte que eu me encontrava bem. Em 2021 eu fiz um curso, só uma aspas aqui, onde um curso de liderança e falava assim, encontre o seu propósito de vida, né, sua missão. Legal. Cara. E no exercício eu percebi que isso tinha a ver com ajudar as pessoas ao meu redor, compartilhando conhecimento, porque eu sempre gostei de ensinar como que isso é feito, como que isso acontece. Falei, cara, eu tenho que pôr foco nisso e montei um projeto chamado Educa Telecom naquele momento. E fui andar sozinho, com as próprias pernas. Esse projeto Educa Telecom, ele rodou comigo aí por 2 anos. Criei Instagram, YouTube, para quem já acompanha os conteúdos aí que a gente faz. E em 2023, o Camilo Damião, que é um grande amigo de faculdade, né, fez Inatel comigo. Para quem sabe, o Inatel a gente é tudo... Tem uma bagagem, tem uma galera lá que te conhece. Inatel é, cara, a melhor escola de telecom do Brasil, né, cara? Não, é incontestável. E lá a gente tem um clã onde a gente se ajuda muito, né? E o Camilo me convidou para a gente fazer algo juntos. O Camilo era especialista na parte de DWDM, eu na parte de acesso. Falava muito de Wi-Fi, do ponto de acesso já no cliente. Começamos a conversar algo sobre isso e a Nextest, que já era uma empresa referência no mercado, queria criar um setor de treinamentos. Nós juntamos esses 3 ideais, que era o meu, do Camilo e da Nextest, e criamos um projeto Educa Nextest, um produto dentro da Nextest, onde a gente foca em treinamentos e formação de profissionais, né? Então, a Nextest, que ela já tem 14 anos de mercado, já atua no mercado de teste e medição, já é referência, né? É o principal canal viável, isso no Brasil. Tem a parte de sincronismo de rede, e também tem a parte de instrumento de bancada, né, que a gente tem, que é o Keysight. A gente entrou com essa parte de treinamentos forte, que isso acontecia antes mais por parte instrumental. E a gente criou isso. E uma curiosidade, Éder, para você saber da Nextest, olha que legal. Se hoje o seu relógio ele está sincronizado com a hora certa, a Nextest tem correlação com isso. A gente vendeu o relógio que usa no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que define a hora do Brasil.
Ah, é? Isso é sensacional, hein? Então, se você consegue assim na hora... Esse projeto eu não participei, porque a parte de sincronismo de rede tem outro time que atua, né? Mas fazemos parte do sistema, olha, né? O tamanho da responsabilidade aí. É um relógio um relógio atômico, né? E assim... então, se o seu relógio, se o meu relógio, se o seu celular, se você que está assistindo esse vídeo agora tá com a hora certa, a gente tem correlação com isso. E uma curiosidade em cima disso é o seguinte: o Brasil, quando ele tem um grau de confiabilidade na hora, ele tem um grau de confiabilidade também para níveis de investimentos financeiros. Porque empresas de fora não colocam dinheiro em países onde não tem uma hora confiável. E a Nextest fez parte disso, cara. A Nextest está ajudando até a economia do Brasil. Aí. Indiretamente, estamos lá também, cara. Muito legal, né, cara? Muito legal. Murilão, fala para nós aí um pouquinho. Hoje a gente percebe, né? Eu gosto muito dessa área de treinamento. Tive a oportunidade de criar uma área de treinamento dentro de uma empresa e eu respeito muito os profissionais que trabalham com isso, porque eu acho que a base de toda empresa, de todo sucesso, é capacitar e dar treinamentos constantes. Até um ponto que nós investimos também na universidade por conta disso, né? A Universidade de Gestores. Como é para você capacitar esses profissionais e como que você vê a parte de evolução constante em treinamento e capacitação num mercado tão dinâmico, um mercado que se renova, você talvez audacioso, mas eu acho que em cada 6 meses tem uma inovação, e como é estar sempre atualizado para poder incentivar e treinar e capacitar esses profissionais aí? Como é isso na tua visão? Cara, a colocação sua é muito excelente, porque é o seguinte: o mercado de treinamentos, na América Latina como um todo, ele acontece, na grande maioria das vezes, ou acontecia, sempre quando uma necessidade existente vem. Antever o movimento era um comportamento não muito existente. E nós percebemos hoje em dia que cada vez mais isso se tornou importante, porque a gente precisa antever o movimento, a gente precisa antever novas tecnologias, novas tendências, né? Quando eu comecei lá atrás dando treinamento, cara, tudo era mato. Então as pessoas não conheciam nada. Inclusive eu digo, né? Se você lá atrás estivesse dando um treinamento e falasse qualquer situação que não fosse uma verdade, as pessoas até poderiam acreditar. Por isso que eu digo que quem está na frente do treinamento, ele tem que estudar muito, ele tem que saber muito, porque você é a referência. Então, a gente busca, por exemplo, quando eu vou criar um treinamento, eu vou lá na ITUT, o que diz, o que o I3E diz. Você aprende mais, né, cara? Eu gostava muito disso, que eu aprendia muito quando eu estava estruturando essa área. Cara, existe uma matriz de aprendizado, Éder, onde diz que 95% do seu aprendizado ele acontece quando você ensina algo a alguém. Então, cara, eu gosto de falar, sabe o quê? As pessoas me pagam para eu aprender. Que bacana. Então, isso que é legal quando você trabalha com treinamentos, que você acaba recebendo para aprender sobre algo. E aí você vê que o mercado se transforma. E o melhor de tudo, que é o mais gratificante, é, por exemplo, nós estamos aqui no evento, eu encontro um cara que fez um treinamento comigo. Ontem encontrei com um cara, o cara olhou assim: cara, fiz um treinamento com você há 7 anos atrás. Que legal. E você transforma a vida do cara, você transforma o provedor do cara. Então, assim, a gente tem um fator de transformação no ambiente, né? Então, quando a gente cria um sistema, como é o caso da Universidade de Gestores, que a gente está trabalhando, todo esse processo educacional, a gente ajuda isso, e aí vamos voltar ao ponto crucial, a gente ajuda na economia, tanto a empresa encontrar profissionais, quanto os profissionais se posicionarem nas empresas, né? E é muito legal isso que você está falando, porque realmente a gente vê isso acontecendo. Em vários congressos que a gente participa, a gente vê um profissional que estava numa determinada área, numa área de especialista ou numa área técnica, iniciando a sua carreira dentro de uma empresa, e a gente encontra ele na feira aqui como um gestor ou com uma outra oportunidade que ele evoluiu tecnicamente também, como um técnico nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. Isso é algo muito prazeroso. Então, acho que esse é o conceito, é algo que os nossos valores se convergem, se compartilham, de ter o mesmo propósito. Sobre o treinamento, eu vejo que a Nextest investe muito sobre o tema de educação, e na prática, como que é isso? Como é o seu dia a dia? O cliente lá contratou a Nextest para comprar um produto, como que o teu time atua aí para poder dar aquela segurança, conforto e o treinamento, né? E a capacitação para esse cliente aí? Show de bola. A grande preocupação e o grande diferencial da Nextest é exatamente isso. Porque, por exemplo, isso que eu achei muito legal quando eu entrei na Nextest. Cara, na Nextest nós temos
acho que 18 ou 19 vendedores. Todos, ou quase todos, são engenheiros. Então, assim, esse cara, ele é um vendedor técnico. Ele entrega a solução, ele conhece artifícios de venda, mas o mais importante, ele conhece tecnicamente sobre o produto. Então, nós temos várias pessoas, por exemplo, na Nextest, que vieram da Viave, então, que é o nosso canal. Então, quando a gente vende... Vocês são um representante, distribuidor oficial. Distribuidor Gold Viave Brasil, líder de mercado, vários anos a gente já ganhou troféu, tem um monte de troféuzinho, legal. Não é? Cara, a gente se destaca, inclusive a gente tem laboratório próprio também para manutenção de Viave e Sumitomo. E assim, toda vez que a gente vende um produto para o cliente, como a gente trabalha com linhas de produtos premium, nós nos preocupamos com a vida útil desse produto com o cliente. Para isso aumentar, para a experiência de uso ser melhor, nós entregamos também os treinamentos. Então, por exemplo, eu acabei de fazer uma venda da máquina de fusão ali para o cara e falei para ele, olha, eu vou te liberar o acesso, porque hoje nós temos dentro das nossas plataformas todos os nossos treinamentos dos produtos. Então, todo cliente que compra com a Nextest hoje, ele recebe automaticamente um treinamento em cima da nossa plataforma, para quantos colaboradores ele quiser. E a depender da negociação, Éder, a gente chega até aí no cliente e fazer esse treinamento. Pô, legal, em loco. Em loco. Acompanhando lá o dia a dia dos técnicos. Exato. Depende muito da situação, obviamente, mas todo cliente ele vai receber um treinamento. Ele não vai ficar sem treinamento. Fora o suporte que a gente já fornece normalmente. Uma dúvida, talvez minha ou de mais alguns, né? A gente acompanha, né? Hoje, quando eu falar Nextest, você só vende máquina de fusão? Ou não? Como que é isso, né? Para o nosso seguidor, nosso público que está acompanhando, o que mais que a gente tem de oferta aí dentro da empresa? Cara, a Nextest, ela é um universo de produtos na área de telecom. Legal. Né? A Nextest, na linha de produtos, né? Nós dividimos ela em 4 frentes de atuação. Nós temos a nossa frente educacional de treinamentos, onde a gente atua tanto nos treinamentos presenciais quanto nos treinamentos das nossas plataformas. Nós também trabalhamos, né, com as linhas de teste e medição, então toda a linha de OTDR, Power Meter, OSA, toda a parte de gerador de tráfego. Então, tem tanto a linha um pouco mais simples lá na ponta do usuário, do Power Meter, onde vai fazer só uma medição, quanto uma linha de toda a caracterização de uma rede ótica mais robusta. Pra você ter noção, Éder, a gente vende até sistema de sensoriamento usando fibra, nessa parte. Bacana, uma linha completa. Completa. Aí nós temos a linha da Axite. A Axite a gente trabalha numa linha mais tanto instrumento de bancada, mas, por exemplo, a gente tem produtos de Field Fox, eu consigo fazer verificação igual. O pessoal tem muita dor de cabeça com Wi-Fi. Eu tenho várias soluções lá para poder ver análise de espectro, rede 5G, 4G, 3G. Nós temos a nossa linha de sincronismo de rede também, que é uma parte muito usada nas redes móveis e nas utilities. Então, a gente tem várias atuações e também nós temos uma parte que entra na parte de serviço, que é o quê? A gente tem os nossos laboratórios especializados para manutenção dos nossos instrumentos e também a gente atua nos clientes específicos em projetos entregando produto e serviço, a solução completa para o cliente. Murilão, e assim, vendo essa linha fantástica, todos os produtos que vocês oferecem, todo esse suporte, treinamento, know-how, bagagem, o provedor, isso é só para um provedor de grande porte? Como que funciona isso? Eu consigo, como um provedor que está iniciando, um provedor intermediário, ele pode ter acesso também à Nextest? Pode e deve, né? A gente consegue atuar tanto na grande tele, como eu falei, num sincronismo de rede, numa grande utility, como a gente consegue ter um produto lá para o provedorzinho que está começando. Eu tenho Power Meter, soluções mais competitivas de mercado, eu tenho linha de clivador mais competitiva de mercado, então a gente trabalha com uma linha proprietária. Dá o mesmo suporte para esse público? Exatamente, cara. Que legal. O cara que me compra um OTDR Viave tem o mesmo suporte do que o cara que me compra um outro Power Meter da minha linha NXT. Muito legal. Isso é um grande diferencial no mercado para a gente que acompanha, que a gente quer do setor, né? É ter todo esse know-how, todo esse treinamento, todo esse suporte, né? Acho que a gente precisa ter fornecedores que tragam também suporte para nós, que nos acompanhem, né? Que ajude a crescer, né? O mercado de provedor é um mercado que cresceu muito se ajudando, né? Sim. E chegou onde chegou.
E trazendo aí um pouquinho da tua história, né, do teu time, hoje a Nextest conta com quantos colaboradores? Hoje nós somos 22 pessoas. 22 pessoas. A Nextest ela fica sediada aqui em BH, no Global Tower, do lado do Minas Shopping, mas o time nosso está todo espalhado. Atende Brasil todo. Brasil todo, né? E até fora se quiserem, tá? Muito legal. A gente chamou, a gente vai. Eu acompanho bastante, eu vi que recentemente vocês estavam com alguns instrutores fazendo treinamento fora do país, é isso mesmo? Exato, cara. Nós mandamos 2 dos nossos especialistas para a fábrica da Viave em Saint-Étienne, na França, para poder tomar a água lá da fonte. Legal. Trazer novidade. Cara, a Viave lançou essa semana agora um gerador de tráfego de 800 GB. Caramba. Aí os caras foram lá entender os processos de fabricação. Na prática, mão na massa. Pessoal, mão na massa. Tiveram que ir lá comer um croissant e aprender na fonte. Foi o Tássio e o Rodrigão. Um abraço para os dois aí. Um abraço, Tássio e o Rodrigão aí. Legal. Foi lá representar o time. E quais são os planos aí para esse ano? O que você espera para o mercado de telecomunicações de 2025? Como que você enxerga o nosso setor? Esse ano é um ano que a gente enxerga ele como um ano muito promissor, né? Porque estamos vendo bastante movimento aí, voltou a aquecer as aquisições, as fusões, então a gente percebe que tem bastante oportunidade. Nosso objetivo é, como sempre, manter as nossas relações e aumentar ainda mais os nossos acessos a novos players, né? Que a Nextest está cada vez mais investindo, como é o caso aí, como eu falei, estando cada vez mais presente. Então, esse ano, a gente quer chegar com mais roadshows, a nossa parte de treinamento também, a gente está vindo muito forte. Nós estamos bastante promissor para o ano de 2025 aí, e eu acho que vai vir bastante coisa boa. Muito legal, cara, muito legal. E falando um pouquinho ainda de futuro, de mercado e tudo mais, né? Você é um cara que estuda muito o mercado, acompanha bastante o nosso setor. Na tua opinião, o que diferencia? Hoje a gente costuma ver, né, não é mais igual no passado, que você via um provedor exclusivo num bairro, ou até mesmo em uma cidade com um único provedor. E aí era se permitido cometer algumas falhas, o cliente ele era mais tolerável, né? Ele aceitava alguns deslizes, e hoje não, a competitividade está muito grande. Normalmente você encontra grandes centros aí com 4 provedores, mais uma Big Telco, ou até mesmo as 3 Big Telco atuando e o provedor dependendo da cidade, está. Na tua opinião, o que diferencia um serviço e a fidelização de um cliente, né, para que ele opte e fique dentro desse provedor ou escolha um serviço desse provedor? Antigamente, se eu pegava uma Big Telco e um provedor, a tecnologia que eles tinham acesso era muito diferente. A estrutura, por exemplo, um backbone que tinha uma Big Telco antigamente, o provedor estava muito distante de chegar nesse nível. Hoje, o hardware que a Big Telco tem, o provedor tem. Hoje, o hardware, tanto central quanto o hardware lá do cliente, os dois trabalham com a mesma tecnologia. Então, o acesso hoje acaba sendo o mesmo. Então, hoje, o provedor, em determinados casos, pode chegar a um nível, às vezes, de ter até coisas mais robustas do que uma Big Telco. Nós conhecemos aí, você trabalha numa operação dessa, você sabe muito bem como que é o nível, né? Então, cara, internet virou carne de vaca. Carne de vaca, qualquer açougue que eu entro, eu acho. Então, porque é 100% fibra ótica. Meu irmão, isso não vende mais, cara. O que eu preciso hoje? Com o advento da própria internet, nos últimos 10, 15 anos, o consumidor, ele mudou o nível de consciência de compra. Ele ficou mais exigente. Ele agora compara mais, ele analisa mais, é o que você falou, o nível de tolerância é menor. Então hoje o que o provedor quer? Ele quer ser bem atendido, ele quer uma customização, ele quer uma diferenciação. E o provedor vai ter que cada vez mais se atentar a esses detalhes ao cliente. Não dá para eu tratar o cliente, por exemplo, como uma concessionária de água e energia. Concessionária de água e energia pode fazer o que ela quiser, você não troca, cara. Agora internet não. Você ficou insatisfeito de manhã, de tarde você já trocou. Exato. No dia tá passando um PAP lá que a gente chama vendedor porta a porta, batendo lá e fala assim, se você teve um bom atendimento, se você não teve, eu consigo instalar para você hoje, e rapidamente ele muda, né? Então o sincronismo é muito grande entre os times. E o que você falou faz total sentido, eu acompanho isso na prática, a gente vivencia, e não só ter o cliente na planta, né? Também ter a fidelização desse cliente. Exato. Aí. Porque a gente
conseguir colocar o cliente na planta e poder o CAC, né, o custo do retorno desse atendimento aí também leva um tempo, né? Então, Sim. você tem que ter uma planta cada vez mais saudável aí. E na tua visão também, falando aí de futuro, né, as previsões aí do Murilo, vamos chamar assim, mas eu acho que é algo muito legal que eu acompanho da tua carreira, você é um cara que se especializa muito. Que dica que você dá para os novos profissionais e como que você enxerga esse mercado no futuro, desses profissionais que almejam? Muitos, eu como gestor, eu costumo deixar, sempre quando alguém quer fazer um desenvolvimento de carreira, eu falo, o que você gosta, para que área que você quer? Você é um especialista, você quer ser um gestor, para que a pessoa esteja no local certo e no momento certo para que ele possa trilhar a sua carreira, né? As pessoas que estão nos acompanhando, que gostam dessa área de treinamento, especialização, como que você enxerga esse mercado e quais dicas você dá para os profissionais que queiram ter uma carreira de sucesso como a tua, porque na minha visão é uma carreira de muito sucesso, ter conseguido conquistar um Inatel, para quem não conhece, ainda não, acho que todo mundo conhece do setor, mas que possam acompanhar aí a importância, a relevância, e que dica que você dá para que um profissional possa chegar um dia, conquistar uma área de treinamento, ser um profissional que multiplica, né? Que eu acho que a parte financeira ela é extremamente importante, não vou ser hipócrita aqui, mas acho que quando você tem algo que você comentou aqui, de ver um profissional evoluir, eu acho que esse custo aí que você investiu, esse retorno vem muito, a gratificação que você tem, a gratidão deve ser gigantesca. Então, falei muito, mas em resumo, que dica que você dá para os profissionais que queiram desenvolver, crescer na carreira de treinamento aí? Primeira coisa que eu sempre falo, pessoal, é o seguinte, você precisa tentar identificar qual área que você gosta, né? Então, beleza, vamos lá, eu quero trabalhar com treinamentos, eu quero ser gestor, eu quero trabalhar nessa parte. Qual é a área que te interessa? Né? No meu Instagram, diversas vezes eu recebo assim, eu queria evoluir, o que eu devo estudar? Eu falo, cara, você gosta de ficar na rua? Você gosta de ficar dentro da empresa? Você gosta de ver uma tela preta? Você gosta de se relacionar com pessoas? Na parte de treinamentos, primeira coisa fundamental seria essa parte relacional, que você tem que ter. Então, todo instrutor de treinamento ele tem que ter esse relacionamento ali assim, porque afinal de contas você vai lidar com pessoas. Então, você tem que saber lidar com pessoas. Não menos importante quanto o relacionamento de pessoas é estudar, gostar de estudar. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta, é o que você falou. Cara, todo e qualquer empresa, o objetivo dela é ganhar dinheiro. Meu provedor, o objetivo é ser o destaque. Cara, é ganhar dinheiro. Isso aí é consequência do ganhar dinheiro. Isso é o objetivo da empresa. A gente tem empresa, ela tem fins lucrativos. Então, quando você está almejando dinheiro, que você está trabalhando em algo que você gosta, as coisas ficam mais fáceis. Mas assim, vai ser o gostosinho? Não vai ser o gostosinho, cara. Exato. Eu trabalhei num projeto, Éder, onde eu tive que escrever um caderno de testes de estrutura de homologação de equipamento de GPON para a Anatel. Cara, é uma parte muito chata, cara, de normativa. Não é uma parte que eu pego, que eu fico aprofundando muito, mas isso faz parte do nosso trabalho. Então, tem horas que você vai ter algumas áreas que você vai precisar estudar que não vai ser tão gostosinho assim, mas você tem que entender que faz parte, a cruz faz parte do processo, né, cara? Nós temos que carregar ela um pouco, então, ter essa questão do foco, saber qual área você quer seguir, se relacionar bem, ter a questão de gostar de aprender e também de gostar de transmitir. E assim, Éder, eu vejo como uma das grandes valias que eu trago para a minha atuação no treinamento, eu aprendi num lugar que você não vai fazer ideia, cara. Eu aprendi no Globo Rural a maior lição minha para treinamento. Essa história é boa. Cara, eu vi lá um cara que estava tentando alfabetizar o pessoal na roça e ele não conseguia. Ele já estava 8 meses fazendo isso. Até que um belo dia ele teve uma ideia de usar as palavras que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas. E a partir daí, em 2 ou 3 meses, mais ou menos, ele conseguiu o que ele não tinha conseguido em 8 meses. Aí eu falei, é isso. Então, uma coisa que eu gosto muito de usar no treinamento, e é uma coisa que eu sempre falo, quanto mais simples você fala, para mais pessoas você fala. Então, você tem que levar para aquele público algo que vá fazer sentido para ele. Então, tenta trazer, e é onde você vê se a pessoa realmente entende do assunto. É quando ela pega algo complexo e transforma isso numa linguagem simples.
Então, esse é o grande diferencial que você vai ter se você quiser trabalhar nessa parte de formação de pessoas. Eu acredito muito nisso, e quando eu estava estruturando essa área de treinamento, a gente tinha eu passava isso para os instrutores, estava comigo. Einstein já dizia, se você não consegue explicar para sua avó aquilo que você aprendeu, você não aprendeu nada, né? Então é algo muito gratificante você ter que entender o público, pegar a linguagem daquele público para que você possa se comunicar de uma forma igual, atrativa, que gere conhecimento. Então faz total sentido, e esse caso aí de sucesso, acho que multiplicou e continua multiplicando. Cara, e assim, é importante entender também, como eu falei, de gente, para você criar conexão com o público. Porque, por exemplo, tem horas, cara, tem situações, você sabe disso, às vezes a tua vestimenta, a tua fala, a tua postura corporal pode se aproximar ou pode te distanciar. Exatamente. Então você não pode ser boçal achando que você é o cara que sabe tudo, porque em algum assunto você vai ser burro, cara, não adianta. Exato. Então chega tranquilo, mostra aquilo que você veio para fazer, cria conexão com o público e aos poucos você vai trabalhando. E muita PNL estudada para aplicar os conhecimentos. Isso é bacana, acho que está vindo cada vez mais forte aí. Você aplica então a PNL dentro dos treinamentos aí. Sem dúvida, o tempo todo. Isso é importantíssimo. Pessoal, quem quiser procurar a Nextest, ela está em todas as redes? Instagram, LinkedIn, como que funciona? Sim, a Nextest você consegue encontrar a gente, Nextest Instrumentos, né? Tem o nosso site é nextest.com.br. Temos o Instagram nosso, nextest.instrumentos. E para quem quiser acompanhar a nossa frente de produção de conteúdos, eu tenho a Educa Nextest, que é lá onde eu fico fazendo conteúdos técnicos, né, com fins educacionais mesmo. Então a gente tem também o site da Educa Nextest, onde a gente tem mais informações sobre a empresa e também, né, a nossa UniGT, né? Bacana. Fala um pouco mais disso. Nós vamos deixar na descrição aqui todos os links aqui da Nextest, né? E temos a UniGT, né? A UniGT é um parceiro nosso aqui da Gestores Telecom, ela está dentro do grupo aí, participa também dentro do Instagram, LinkedIn, temos o nosso site, e é uma plataforma de treinamentos que eu até ia fazer essa pergunta para você aqui. Quando a gente fala em treinamento, no passado a gente tinha algo muito difícil, muito caro. Como que funciona hoje, né? Hoje nós estamos com preços e condições, como que tá isso daí? É muito inacessível, cara, eu me capacitar hoje? Eu estava conversando com um cliente antes de vir para cá e ele me perguntando sobre isso, né? Eu falei, o custo, né, como diz o Henry Ford, né, o custo de treinar uma pessoa, ele é infinitamente mais barato do que não treinar e essa pessoa manter ali no seu time. E hoje em dia, uma das coisas que a gente buscou exatamente nessa forma é democratizar. Então hoje é acessível. E assim, antigamente, que foi até algo que a gente construiu juntos aqui, né, Gestores e Nextest, de viabilizar a nossa estrutura toda para a pessoa, para o B2C. Então a pessoa, você e hoje, pessoa física que quer ter acesso a toda a gama de treinamentos, nossa, você consegue fazer isso. Não fica somente restrita ao modelo de negócio que a gente atua mais fortemente na Nextest, que é esse B2B, né, de escala maior. Então, hoje é mais barato do que uma sentada no bar, eu vou te falar aí, um mês de muito conteúdo, de uma densidade absurda aí de conhecimento. Galera, para quem não conhece, www.unigt.com.br é uma plataforma completa com todos esses cursos, todos os treinamentos, e é uma plataforma que eu costumo dizer, além dela ser extremamente acessível, ela não é uma plataforma que não tem qualidade, ao contrário, é uma plataforma com muita qualidade. Uma coisa que a gente prezou foi a qualidade, ter todo esse know-how de profissionais, toda essa bagagem de histórias. O próprio Murilo compartilhou para nós como é feito toda essa parte de treinamento, qual o cuidado com os profissionais, a atualização, são profissionais que estão em constante evolução, não só no Brasil, viajando para fora do Brasil. Então a gente prezou muito para que tenha cada vez mais qualidade, conteúdo e acessível. E também um produto para o mercado B2C, né? Você aí, profissional que deseja, como nós temos vários alunos aí, eu recebo comentários aqui no meu WhatsApp direto do profissional, que eu estava fazendo uma fusão, acompanhei, estou fazendo meu treinamento aqui, estou aplicando na minha máquina. Então, assim, tem desde um treinamento técnico, um treinamento de gestão, e entra muito no tema que nós comentamos, né?
qual área você quer seguir. Hoje, dentro da plataforma UniGT, você tem a opção de seguir todas as áreas aí. Eu tenho O papo tá muito bom, né? A gente continuaria aqui, acho que a tarde toda. Dá para conversar por horas aqui. Um né? pãozinho de queijo. Na próxima eu vou trazer um pãozinho de queijo para nós aqui. Eu fiz um pit stop no stand ali antes de vir para cá. Peguei um pão de queijo, porque aqui em BH, não sei se você sabe, demais, né? O pão de queijo aqui é empanado no queijo. Eu já tô até falando, é bom demais. É bom demais. Eu moro em Minas, boa. né? Então, para mim, isso aqui faz parte do meu dia a dia, né, cara? É genial. Gostaria de agradecer toda a recepção de vocês aqui, fantásticos mineiros. Também gostaria de agradecer aqui a tua participação. Eu sei como você foi tão requisitado aqui. Acho que no caminho aqui a gente estava falando aqui. Muitas pessoas no stand visitando e o seu tempo, né? Que eu sei que dentro de um evento desse é muito precioso. A gente precisa dar atenção para os clientes, mas você estando conosco aqui nesse espaço foi fantástico. Só tenho que agradecer aí. Conte com a gente. Acho que é uma parceria duradoura. A gente vai estar junto aí por muito tempo. E muito obrigado aí pelo seu tempo, Murilo. Daí eu que te agradeço aí por ter disponibilizado também para a gente bater esse papo, né? Dar uma descontraída, até dar uma despressurizada do evento. Então parece que eu entrei em outro ambiente aqui, né? Justamente para isso. Então eu queria te agradecer essa oportunidade de a gente conversar, né? Estreitar cada vez mais essa nossa parceria. E bom evento para você aí, boas entrevistas e nos vemos nos próximos eventos aí, cara. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.